Em meio à pandemia, aquilo que já era esperado se concretizou. Ribeirão Preto e outras cidades da macro-região demitiram milhares de trabalhadores em abril, segundo dados do CAGED. A retomada da economia é algo imprevisível e deve ser lenta. A paralisação da economia por conta da pandemia do novo coronavírus traz dados preocupantes que reforçam um cenário difícil pela frente. Dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram a real situação em Ribeirão Preto. Em abril, o saldo que considera contratações e demissões ficou negativo em mais de 5 mil, ou seja, 5 mil postos de trabalho foram fechados. O comércio foi o setor que mais demitiu, seguido do setor de atividades administrativas e de serviços. Hotéis, bares e restaurantes fecharam quase 1.000 postos de trabalho. A indústria também demitiu. Para o vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, o cenário era preocupante, mas esperado diante da pandemia. É um número que, por mais que a gente estivesse esperando um número grande de desempregados, ele nos surpreendeu negativamente e causa realmente uma preocupação muito grande em todos os organismos ligados ao comércio, à indústria, porque nos preocupa principalmente pelo fator de retomada. Quando é que vamos novamente ocupar esses empregos? Então isso é um fator preocupante. Num cenário ainda incerto, fica impossível precisar quando essas pessoas, agora desempregadas, serão admitidas novamente, mesmo com o anúncio de uma flexibilização na economia do Estado. A retomada com certeza ela será lenta. Vamos exercitar que na segunda-feira se abra, dentro dos protocolos, o comércio. Vamos tratar do comércio. Como é que está o estoque da nossa loja? Ainda é pequeno. Se eu solicitar mercadoria para a indústria, talvez ela não esteja produzindo o suficiente para me movimentar. E aliado a isso tem um grande problema, o poder aquisitivo da população. Ninguém está com tanto dinheiro assim e com tanta ansiedade para sair logo na segunda-feira comprando. Esse especialista em administração explica que o país vinha de um pequeno crescimento que foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus. E é difícil prever um cenário de melhora para Ribeirão Preto a curto prazo. Vai um tempo ainda para essa cadeia toda de produção receber o impacto dessa primeira reabertura que vai ser feita agora pela Prefeitura. Então, a gente tem que levar em consideração essa questão, de que vai demorar um tempo para se propagar. Então, espero que demore um pouco mais, que a gente tenha uma latência aí para que esses empregos sejam totalmente recuperados. Acredito que antes do final do ano a gente não vai ter conseguido recuperar toda essa cadeia de empregos. Em Franca, o cenário é ainda pior. Lá, segundo o CAGED, foram fechados só em abril mais de 5.500 postos de trabalho. A indústria foi a que mais demitiu, seguida do comércio. E quando a gente analisa os dados em todo o estado, o cenário é assustador. Mais de 260 mil postos de trabalho foram fechados só em abril. Maio vai ser um mês pior do que abril para a gente, porque vai ter a repercussão de tudo que já foi acumulado em abril, mais todo o dano econômico acumulado em maio. Então, com certeza, a situação que a gente vai ter no final de maio vai ser tão ruim ou até pior do que o que a gente viu em abril. Em todo o Brasil, mais de 1 milhão de vagas de trabalho foram fechadas só em abril. É uma das piores crises, não só para a saúde, como para a economia. Historicamente, eu não vivi nada. Na minha atividade profissional aqui no escritório, eu estou há 45 anos, então passamos por muitas situações, mas nada parecido, principalmente porque a gente não sabe onde é que está o inimigo. Qual vai ser a reação? Quando é que nós vamos ter alguma medicação eficiente para dizer que acabou? Porque a cada momento nós vamos ter uma surpresa, infelizmente. Não podemos considerar que vai haver crescimento em nenhum lugar do mundo. Daqui para frente, em 2021, talvez para os países que tomaram medidas mais imediatas, mais enérgicas na contenção do problema de saúde pública e na contenção dos problemas econômicos, é provável que a gente consiga já enxergar alguns indícios de retomada a partir de 2021. André Costa para o Jornal da Clube. Sem dúvida, uma situação preocupante. Thaisa Pinheiro. André, só lembrando que os dados de maio nem saíram ainda, então o cenário pode ser ainda pior. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar agora também com o professor de Finanças Públicas, Gabriel Lochaguim. Gabriel, o estado de São Paulo viveu uma quarentena de mais de 60 dias e hoje começa a ser flexibilizada. Essa retomada consciente era importante para tentar reverter essas demissões? Boa tarde.
Olá, boa tarde. Todos nós esperávamos que em algum momento fosse ser flexibilizada a quarentena e as medidas de isolamento para que nós pudéssemos voltar ao ritmo normal da atividade econômica. E isso aconteceu agora, nós estamos discutindo se realmente as medidas vão ser tomadas no tempo adequado ou se é necessário um tempo maior de ajuste. De qualquer maneira, a retomada da atividade econômica depende de que as pessoas possam voltar ao trabalho. E a gente pode afirmar aí que o prejuízo não é só para quem perdeu o seu emprego, mas também para a economia em geral da macro-região? Sim, o prejuízo econômico de fato houve. Não dá para atribuir tudo às medidas de isolamento. É claro que isso é uma consequência no mundo todo da doença em si mesma que está se propagando. De qualquer maneira, o desemprego, os níveis de investimento, o consumo, a produção, tudo isso foi afetado. O alerta que os economistas estão fazendo é que não é possível falar em uma retomada imediata da atividade. Tudo isso é lento e é gradual, porque os fatores de produção foram muitos inutilizados durante esse período. Foram máquinas desligadas, foram indústrias fechando as portas, foram trabalhadores dispensados, e isso não vai retomar para a atividade imediatamente. É preciso um tempo de adaptação. Então, diante de tudo isso que você disse, esse deve ser um ano ainda de muitas dificuldades na economia. Sim, sem dúvida. Isso não é pessimismo, mas é preciso reconhecer que há dificuldades sérias e que vão ser necessárias medidas de política econômica muito fortes para que a atividade econômica possa se recuperar. Tudo isso considerando que a doença se estabilizou, que não vai haver um agravamento, o que também é questionável. Então, medidas relativas ao emprego vão ser necessárias, medidas de estímulo ao crédito vão ser necessárias, e nós não podemos esquecer que a população brasileira é uma população que apresenta um nível de endividamento muito alto, ou seja, a poupança é baixa e as pessoas, tanto famílias quanto empresas, têm níveis de dívida muito elevados, o que pode fazer com que o governo preste alguma forma de socorro para o sistema financeiro, para que ele também não seja afetado, os bancos, e não interrompam o crédito que podem conceder para a retomada da atividade industrial. Gabriel, quando que você acredita que poderá haver crescimento e a abertura de postos de trabalho? Isso é um tema em discussão, né? O que se discute hoje é se o momento em que essa abertura foi feita, de fato, é adequado. Porque o que a experiência internacional mostrava é que os países começavam a reabrir no momento em que o nível de contaminados chegava ao que se chama de platô, ao teto, em que se estabilizasse. Aqui, até por certas razões políticas que nós temos na relação entre governo federal e governos estaduais e municipais, tudo isso foi um tanto quanto conturbado nesse processo. Então, nós começamos o momento de reabertura no momento em que a curva ainda é ascendente. Isso é um caso que não tem paralelo em outros países. Nesse sentido, nós somos uma experiência bastante particular, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração para levar em conta o momento de abertura. E o cenário do desemprego, a queda nas vendas do comércio, tudo isso vai influenciar também nas finanças da Prefeitura? Sim, esse é um outro ponto, né? A arrecadação municipal deve cair, pelo próprio fato de que um dos setores mais afetados por essa crise é o setor de serviços. O setor de serviços demitiu muito durante esse período pelos dados que nós tivemos no primeiro trimestre do ano. E como a arrecadação municipal ela é basicamente centrada no imposto sobre serviços, a arrecadação municipal deve cair. Por isso que deve ser introduzida alguma medida da parte dos governos federal e estaduais para ajudar a recuperação das finanças municipais. Ok, Gabriel, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Em meio a toda essa crise, a gente tem uma boa notícia também. Tudo indica aí que nós vamos ter a maior safra dos últimos anos, né? O agronegócio está impulsionando a economia. A gente vai acompanhar a matéria completa daqui a pouco. Eu volto agora nos estúdios com você, André. Obrigado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco.